Um pastor mirim que engana otários usando a Bíblia para ganhar pix. É assim que o missionário mirim, o pregador mirim, o profeta mirim, o Vitório Souza Miguel Oliveira é conhecido. Infelizmente, um garoto de 15 anos, novo, jovem, com tudo pela frente, mas que já apresenta sinais graves de ser um falso profeta. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, principalmente se você é um defensor do Miguel Oliveira, se você é um dos seguidores do Miguel Oliveira. Eu gostaria que você assistisse todo esse vídeo, porque hoje eu vou analisar, à luz da Escritura, se de fato Miguel Oliveira, o pastor mirim, ele é realmente um falso profeta, e se o evangelho que ele tem ensinado, se realmente é um verdadeiro evangelho. Eu vou usar como base aqui alguns textos, por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 15, 16 e 17, e também Gálatas capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Antes disso, eu tenho certeza que você já viu diversos vídeos onde o Miguel aparece trazendo em estudos pregações totalmente estranhas, diferentes da Escritura. Momentos em que Miguel usa textos bíblicos para induzir as pessoas a ofertarem, a fazerem um propósito. Passa o voto que Deus vai fazer acontecer. Aquela estratégia de tocar no emocional das pessoas, despertar o interesse das pessoas, atingir a área que a pessoa está com uma dificuldade e assim fazer com que elas façam um voto de R$100. Você já viu também um vídeo em que o Miguel aparece convocando as pessoas, venha ofertar. E cuidado, aquele que tem, até o que não tem, será tomado. É assim que ele diz, na verdade. Ele cita textos bíblicos para convencer as pessoas a ofertarem, a fazerem pix, a doarem 1.000, 500, R$100. Esse é Miguel Oliveira e esse é o evangelho que ele tem pregado. É assim que ele ficou conhecido, não só entre os irmãos, não só entre a igreja, mas ele tem recebido também esse testemunho negativo por parte dos de fora, o que é muito preocupante, porque nós cristãos, nós devemos tomar sempre cuidado com a nossa imagem. Nós não podemos ser pessoas que dizem, eu não me importo com o que dizem de mim. Espera lá, o que estão dizendo a meu respeito? Será que não é verdade? Será que é uma mentira ou será que de fato eu estou dando motivo para falarem isso? Eu quero começar com vocês lendo Mateus capítulo 7, versículo 15, 16 e 17, onde o próprio Senhor Jesus, ele nos ajuda, ele nos ensina a examinarmos, a analisarmos aqueles que aparecem dizendo serem profetas, dizerem ser mestres, aqueles que aparecem trazendo alguma coisa para a igreja. E Jesus diz assim, tenham cuidado com os falsos profetas. Jesus aqui ele denuncia uma realidade, triste, mas uma realidade. Os falsos profetas, eles existem, e não são de hoje. De muito tempo os falsos profetas existem. E Jesus diz, eles, os falsos profetas, vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus deixa muito claro que os falsos profetas, eles não vêm com o nome falso profeta escrito. Falso profeta, ele vem vestido em pele de ovelhas, ele vem camuflado. Ele fala como um crente, ele carrega a Bíblia como um crente, ele congrega como um crente, ele ora como um crente, ele vai para os montes, ele faz campanhas, ele fala em línguas, inclusive, como crentes. Ele fala em nome de Deus, ele tem ousadia no seu ensino, ele lê a Bíblia, ele cita textos bíblicos. Mas tudo isso é apenas uma maquiagem. É apenas uma aparência. É somente um lobo vestindo pele de ovelha. É só um lobo que chega em um lugar, em um determinado local, em uma comunidade, vestindo pele de ovelha. Ele não é ovelha. Ele não é um cristão verdadeiro. Ele está apenas disfarçado. Ele é apenas um lobo infiltrado. Mas, Evandro, como é que eu vou detectar, como é que eu vou reconhecer quem é falso mestre, quem é falso profeta, já que o falso profeta, ele é muito parecido com um cristão verdadeiro. Como é que eu vou saber? Jesus ensinou. Ele diz, pelos frutos vocês os conhecerão, os
refletirão. Pelos frutos vocês irão conhecer eles. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas orgânicas? Ele está dizendo, você pode colher um fruto de uma árvore que não dá aquele fruto? Isso fica mais claro no versículo 17. Da mesma forma, toda árvore boa dá frutos bons, mas uma árvore ruim dá frutos ruins. Então é impossível que uma árvore boa dê um fruto mau, e da mesma maneira é impossível que uma árvore má dê um fruto bom. Jesus nos ensina como identificarmos um falso profeta. E é aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Jesus diz que através dos frutos nós iremos reconhecê-los. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau. E qual é o fruto do Miguel Oliveira? E não serve só para o Miguel, serve para nós também isso. Qual o fruto do Miguel Oliveira? O que é o fruto, Evandro? Suas obras, seus ensinos, o seu testemunho diante da comunidade evangélica, diante da comunidade não evangélica. Qual tem sido o fruto que o Miguel tem demonstrado? Qual tem sido o testemunho dele diante da sociedade? Onde até pessoas de fora do meio evangélico estão se espantando, se revoltando com os ensinos que esse menino traz. Até pessoas de fora do mundo gospel, pessoas de fora do cristianismo, vamos dizer assim, pelo menos que não estão envolvidas diretamente com a religião, pessoas de fora estão olhando e dizendo, isso é um falso profeta, isso é um picareta, esse menino é um mentiroso, está usando da fé, da religião, da palavra de Deus para enganar as pessoas. Esse é o testemunho do Miguel. É um menino de 15 anos, eu lamento muito que esteja aí nesse nível. Esse é o testemunho, esse é o fruto do Miguel. Mas também como fruto nós podemos avaliar os seus ensinos. Qual o evangelho que Miguel Oliveira tem pregado? Qual o evangelho que ele tem trazido para a igreja? Qual é o ensino? Qual é o fruto? Quando a gente vai para Gálatas, capítulo 1, verso 8, é dito assim, contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Verso 9, como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. O apóstolo Paulo está dizendo que qualquer pessoa, mesmo que fosse um apóstolo ou um anjo vindo do céu, mas se chegasse apresentando um outro evangelho, diferente do que já foi posto, diferente do que está escrito, que seja maldito. E qual é o evangelho que o Miguel tem apresentado? Isso também faz parte dos frutos dele. Quais os ensinos? Pedir Pix, levar as pessoas de uma maneira que induz elas a ofertarem, dizendo, não, estão fazendo de livre e espontânea vontade. Como? Você está atiçando elas através do interesse, através da necessidade delas. Você que está precisando, faça um Pix. Você que precisa, faça um propósito, faça o Pix de R$100. Você está induzindo elas através da necessidade delas. Você está usando esse momento de fragilidade das pessoas, o momento em que elas precisam de um milagre, de uma cura, de resolver qualquer problema. Você usa dessa situação, dessa desgraça que elas estão enfrentando e promete a elas a solução. A custo de quê? Um Pix de R$100. R$100 é o custo para que as pessoas tenham os seus problemas resolvidos. R$1.000 é o custo para que as pessoas tenham alguma bênção realizada em suas vidas. R$500 é o valor de uma bênção. É assim que Miguel Oliveira apresenta as bênçãos de Deus, como se elas estivessem em uma prateleira, em uma loja, em uma mercearia, em um comércio e estivessem à venda. E aí você chega e elas estão disponíveis para todas as pessoas. Basta você unicamente fazer um Pix de 1.000, de 500, de R$100. Você pode dizer, é um propósito de fé, você pode chamar do que quiser. No momento em que você vai trocar essa bênção, o favor de Deus, por dinheiro, você está barganhando com Deus. Você está brincando com Deus.
Isso é, Miguel Oliveira, um outro evangelho. Isso não é o evangelho verdadeiro. Esse é o falso evangelho. Esse é o fruto que o Miguel Oliveira, o pregador mirim, tinha apresentado. Esse é o testemunho do Miguel Oliveira. E se isso não é ser um falso profeta, eu não sei mais o que é ser um falso profeta. Se isso não é ser um herege, eu não sei o que é ser um herege. Se isso não for alguém brincando de ser crente, de ser profeta, de ser um homem de Deus, brincando de ser um missionário, eu não sei mais o que é isso. A Bíblia, a verdade, é uma só. Os lobos, eles são reais, e eles vestem peles de ovelha, falam em línguas, fazem manifestações de dons. Eles podem cativar multidões, pregam, oram, exortam, fazem tudo o que os demais cristãos, os verdadeiros cristãos fazem, mas eles não são de fato cristãos. E tenha muita certeza, por mais que um lobo se esforce em parecer uma ovelha, as suas obras, elas sempre irão detectar, elas sempre irão revelar, na verdade, quem ele é. Porque o lobo, ele pode disfarçar a sua aparência, mas ele não consegue disfarçar suas ações. O lobo, ele consegue disfarçar a sua aparência externa, mas o seu interior é podre, é corrompido, é diabólico. E mais cedo ou mais tarde, ele explode. Ele se revela. Ele não consegue se esconder por muito tempo. Nós vamos ver mais à frente, através das próprias atitudes dele, que na verdade Miguel Oliveira é um falso profeta. E eu lamento muito por isso. Ainda há tempo dele repensar muito o ensino que tem trazido. Ainda há tempo dele repensar muita coisa que tem feito, a sua maneira de expor, a sua maneira de pregar. Eu espero que realmente um dia Miguel Oliveira ele se arrependa de todo esse ensino torto, falso e enganoso que ele tem trazido. E que ele, de fato, volte à Escritura e seja guiado somente pela palavra de Deus e que o Espírito Santo ilumine o Miguel Oliveira para que ele possa, pela primeira vez, quem sabe, experimentar realmente e viver uma vida, uma experiência real com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui.